Antônio. Não queremos só pedreiro, nós queremos a engenheiro. Olha, Antônio, as nossas aulas são gravadas, viu, Antônio? E depois eu dou o link de acesso às aulas no YouTube. Eu recomendo fortemente, se possível, que as aulas sejam, entre uma aula e outra, que o vídeo seja assistido pelo menos mais 2 vezes, né? Ao vivo e mais 2 vezes, porque os temas que nós tratamos não é que sejam difíceis, eles são de lenta assimilação, faz parte do processo essa assimilação lenta. Ô, Margarete, tudo bom, querida? Tudo bom. Tudo E bom. você? Tudo bem. Já sei aí que você não passou bem, né? A gente fez um almoço quarta-feira passada, cara. Dos 6, pelo menos 4 relataram dificuldades, né? Guilherme sobreviveu, vamos ver se o Patalano também. Muito bem, então vamos começar o nosso trabalho. Olha, esse texto que eu passei lá no grupo é um texto que deve ser lido muitas vezes, porque é um texto muito denso no sentido de muito sintético, né? E ele não tem, talvez, uma inteligibilidade imediata. Qual é o texto, Luiz? Eu não vi. Está no nosso Que grupo texto do que é, Menses. Luiz? Eu não cheguei a ver o texto. Eu postei Tá há meia legal. hora atrás, Guilherme. Tá? Ah, tá legal. Está um pouco acima do link da aula de hoje, tá? Tá. É bom salvar isso, botar no arquivo à parte e ir consultando ele, né? A gente vai... tá assim, tá legal. A Rita Leste está pedindo entrada. Você vai entrar. Ô, Rita, já entrou? Rita. Lovely Rita, Rita mate. Lovely Rita. Ela está entrando a Rita. Vamos esperar ela, tá? Que é colega nova. Muito bem. Então, estou pensando em fazer esse curso durante 3 meses. Seria outubro todo, novembro todo, a primeira metade de janeiro, até dia 15, né? A gente suspende, retoma na primeira quarta-feira do ano e faremos janeiro todo. Então, seriam 3 anos e meio, mais o pagamento de 3 parcelas, tá? Vamos tentar encerrar esse curso no final de janeiro, com um intervalo aí de recesso entre dia 15 de janeiro e 15 de dezembro e 1º de janeiro. Estou muito bem. Ô, Rita, você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Eu não estou te vendo. Oi, Rita. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Tomara que isso colabore para que você tenha mais clareza sobre o que está acontecendo e clareza sobre as nossas possibilidades de encontrarmos caminhos, né? Então, muito bem. Então, hoje eu vou... Então, eu disse o seguinte, Rita, essas aulas são gravadas e eu posto as aulas na minha página lá no YouTube e passo o link, né? Então, eu recomendo que se veja, se possível, entre uma aula e outra, pelo menos 2 vezes mais, porque as aulas têm uma densidade que precisa ser assimilada aos poucos. É próprio da filosofia. A nossa doce Tereza Neves está entrando. Você está em que cidade, Rita? Eu sou de São Paulo, mas eu moro muito em Campos do Jordão. Você mora em Campos, então você está na Serra, né? Como é que eu chamo o teu nome? Rita Lé? Rita Light. Na verdade, seria Light chinês, mas quando meu avô veio, erraram, colocaram o T, aí seria Lé, Sim. né? Enfim, mas a gente fala Light mesmo. Rita Light, tá bom. Tereza, cadê você? Olha aí, Tereza, saudade. Tudo bom, querida? Estou sumida, né? Mas apareceu de volta. Olha, então, muito bem. Então, para o Antônio e para a Rita, que são os nossos novos amiguinhos, então, dizer... Antônio, você fuma, Antônio? Caramba!
Eu ainda estou nessa armadilha. Daqui a pouco você sai. Eu até cortei a câmera aqui porque eu fico com vergonha. Falei, deixa eu botar. Pode ter criança vendo, né? Isso não é politicamente Pois é. correto, né? Muito bem. Então, Antônio e Rita, veja, o nosso trabalho aqui é um trabalho de filosofia. Significa dizer que não é um trabalho de transmissão de informação, porque filosofia não é informação. É um trabalho de introdução à filosofia. A gente não se introduz à filosofia, ou seja, entra dentro dela, mediante aquisição de informação. Só e apenas mediante um exercício de pensamento. É mediante o exercício de pensamento que a gente adentra a filosofia. E esse exercício de pensamento requer, por ser exercício de pensamento, um exercício da linguagem. Linguagem aqui significa dizer que vamos tratar as palavras, quando for o caso, como conceito. E o sentido do conceito só se adquire no exercício mesmo desse conceito no interior de um pensamento. Portanto, pensamento requisita linguagem e linguagem requisita pensamento. É no exercício de ambas requisições que nós vamos, pouco a pouco, ingressando na filosofia, porque nós estamos fora dela, mas não estamos fora dos temas que ela trata. Entende? Portanto, ela pode ser estranha a gente como formulação, mas jamais estranha a gente como questão. Porque ela trata a filosofia do ser, e nós estamos sempre, desde sempre, imersos na questão do ser. Só que a gente não percebe. Perceber isso no interior do qual nós estamos imersos, isso não é outra coisa senão filosofia. Tá? E essa compreensão do lugar que nós estamos imersos, isso se faz pouco a pouco, mediante não aquisição de informação. Você pode ler Wikipédia, dicionários, que você não vai entrar, e ser mediante um exercício da aula que pretende ser um exercício. Então, muito bem. Então, eu proponho que, quando possível, que os vídeos sejam assistidos entre uma aula e outra, no mínimo 2 vezes, para a gente ganhar. Porque é no convívio com a questão do pensamento que a gente aprende a pensar. Então, a aula significa esse esforço. Muito bem. Hoje eu vou apresentar o curso. E na próxima aula a gente já vai começar a ler esse texto guia, texto base. Pode ser que a gente altere, que eu altere o texto ao longo do tempo. Eu já alterei. Esse texto que eu passei hoje é a segunda versão, que vai ganhando nitidez, também para mim. Tá? Então, está lá no nosso grupo. Eu espero que vocês peguem aquilo, colhem e coloquem lá num arquivo, que vocês possam ter acesso sempre com mais facilidade. Tá? Então, o curso diz assim no seu título, eu mudei também: espaço, corpo e território. Então, o curso significará tentar compreender cada um desses termos, que aqui são conceitos, cada um per si, e articulação desses 3 conceitos como um pensamento ontológico pós-metafísico. Pensamento ontológico significa filosofia. A filosofia é propriamente filosofia quando ela é um pensamento ontológico. Pensamento ontológico é aquele pensamento que pensa o ser, diferentemente das outras ciências, que pensam não o ser, pensam determinados objetos. A química pensa um determinado objeto químico. A física pensa um determinado objeto físico. A sociologia pensa um determinado objeto. As relações sociais. E assim por diante. A filosofia pensa o ser, mas o ser não é um objeto.
Aí vem toda a dificuldade da filosofia. Porque nós estamos habituados a pensar o objeto, a pensar o ente. Essa ciência que pensa o objeto, que pensa o ente, são as ciências ônticas. Ciências que têm um objeto muito bem determinado. A estatística, a geografia, as matemáticas, físicas, a sociologia, a psicologia, as ciências humanas. São ciências porque conseguiram definir um objeto de inquérito. A filosofia pensa o ser. O ser não é objeto, porque não é determinável. E esse pensamento que pensa o ser chama-se ontologia, que é, historicamente, a mãe de todas as ciências, de todas as ciências ônticas. Todas as ciências ônticas foram, algum dia, um braço desta grande árvore que é o pensamento ontológico. Na medida que essas ciências ônticas conseguiram determinar o seu objeto, e na medida em que essas ciências ônticas já não precisavam fundamentar numa ontologia o seu saber ôntico, elas se desgarraram e ganharam autonomia. Isso é um fenômeno que acontece da alta Idade Média em diante. Então, a ciência é um pensamento, a filosofia é um pensamento que pensa o ser. E o ser, não, por não ser, o ser, por não ser objeto, não pode ser definido. Então, a gente não vai poder começar o nosso estudo definindo qual é o objeto da filosofia. Você pode iniciar o estudo da química definindo qual é o objeto da química, e o mesmo pode acontecer em qualquer uma das ciências ônticas. Começar o estudo da ciência preliminarmente pela definição do que ela é e do que é o seu objeto. Filosofia, não. Eu não posso dizer o que é filosofia e nem dizer o ser. Eu só posso dizer que a filosofia, como ontologia, é o pensamento acerca do ser. Ponto. O que nós podemos fazer, vamos fazer aqui, é conviver com esta questão de tal modo que, neste convívio contínuo, tenaz e acurado e cuidadoso, a questão do ser apareça no horizonte cada vez com mais clareza. Aí nós entramos na filosofia. Então, a introdução à filosofia é esse exercício. Aqui diz que o interesse é o esforço está em prol de um pensamento ontológico pós-metafísico. Significa dizer que, até pouco tempo atrás, o pensamento da filosofia teve uma característica fundamental, que era, apesar de toda a diferença entre os filósofos, havia um traço comum, que todos eles produziram uma filosofia metafísica. A metafísica, como estilo de pensamento, ela se esgota, se consuma na modernidade. Então, quando a modernidade entra em crise, quando a modernidade deixa de produzir, quando a modernidade tem o seu vigor produtivo esvaziado, se coloca a exigência de uma ontologia pós-metafísica. Não por boniteza, mas, porém, por precisão. Porque, para enfrentar as questões da pós-modernidade, já não podemos compreender o que está em curso na sua melhor inteligibilidade, não podemos pensar mais metafisicamente. Para compreender o que está em curso e para enfrentar as questões que isto que está em curso está nos colocando. Então, o pensamento ontológico pós-metafísico é uma exigência da hora. E nós vamos fazer isso mediante a articulação desses três conceitos: espaço, corpo e território, e mais dois conceitos, temas que estão subentendidos nesses três, que não estão expostos no título,
que seria o tema, o conceito perspectiva e o tema, o conceito interpretação. Tá? Então, isso aqui é o nosso trabalho. Trabalhar em torno dessas questões, tendo em vista um pensamento pós-metafísico. Pensamento ontológico, ou seja, não um pensamento sociológico, não um pensamento de ciência política, ou de ciência econômica, ou de psicologia, ainda que possa ter, vamos dizer assim, interfaces com esses pensamentos ônticos. É um pensamento que quer e nutre dessa esperança o seu empenho de ser um pensamento ontológico, pós-metafísico. Tá? Muito bem, então esse é o título, né? A justificativa. Por que se faz necessário um pensamento pós-metafísico? É porque nós estamos já vivendo uma situação pós-metafísica, porque nós estamos na pós-modernidade. Então, é uma exigência da hora. Tá certo? Como é que eu faço aqui? Não sei. Deixa eu ver só aqui. Muito bem. Então, está dito aí o que é o curso, né? Esse esforço está justificada pelo fato de que a pós-modernidade exige um pensamento pós-metafísico. A crise da modernidade nós não vamos tratar aqui, porque tratamos no curso anterior. Eu vou passar o hall de links do curso anterior para a Rita e para o Antônio. Obrigada. Tá? São mais de 40, talvez 40 aulas, e vocês vão tratando disso aí conforme a disponibilidade de vocês. Tá? Então, a gente não vai voltar, pelo menos centralmente, à crise da modernidade e a característica principal da pós-modernidade, porque isso foi tratado no curso anterior, e eu vou deixar esse link dos cursos do curso anterior disponível para os dois recém-chegados. Tá? Obrigada. De Ótimo. nada. Muito bem. Então, mas eu queria começar assim, falando ainda um pouco de metafísica. Não como uma formulação abstrata, teórica, de alta abstração, e sim no seu momento de decantação. Melhor dizendo, no seu momento de cristalização da decantação. Vou chamar isso, a cristalização da decantação, vou chamar isso de senso comum. O senso comum resulta da cristalização do que foi sendo decantado, do que foi decantando ao longo da história a partir desses grandes pensamentos, seja da filosofia, seja da teologia. O senso comum tem diversas fontes. Uma delas é a alta cultura. Uma delas, das fontes que constituem o senso comum, está localizada na alta filosofia e na alta teologia, mas não na sua forma abstrata teórica, e sim na sua forma decantada, que se cristaliza como hábitos mentais, que se cristaliza como senso comum. Então, a partir daí, não da metafísica em estado puro, mas da sua decantação, da sua cristalização da decantação, que isso aqui nos faz pensadores do senso comum, que captura, que nos impõe hábitos mentais, que constitui a palavra que eu gostaria de usar, o óbvio. Então, nós vamos pensar contra o óbvio. Porque só é possível o exercício da filosofia se nós pensarmos contra o óbvio, contra os hábitos mentais cristalizados. O óbvio não é outra coisa senão isso. Pensar contra a corrente. Muito bem. Então, o óbvio é uma cristalização da metafísica, do que se toma como óbvio.
O senso comum é uma cristalização daquilo que foi decantado ao longo da história da teologia metafísica e da própria metafísica, que ensejaram visões de mundo, e essas visões de mundo vão se decantando e cristalizando no senso comum, formando hábitos mentais. Eu quero partir assim disso, de um exemplo que eu já dei diversas vezes, vou dar. Sua conexão com a internet está instável. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Muito bem. Sim. Então, vamos lá. Nós vamos dar nome aos bois. Então, vou partir de algo que todos nós tomamos como óbvio para tentar mostrar que isso que nós tomamos como óbvio é a ponta do iceberg de um hábito mental, é a parte visível de um hábito mental que precisa ser desconstruído para que nós possamos pensar ontologicamente. De uma ontologia pós-metafísica. Então, vou chamar um exemplo dos embates, que foram muitos, entre esse biólogo neodarwinista chamado Richard Dawkins, um best-seller, inclusive no Brasil, O Gênio Egoísta, talvez seja o livro dele mais conhecido, né? Ele é um cientista, um best-seller, é um cientista divulgador da ciência, né? Como Carl Sagan, né? E ele também se prestou ao papel de fazer um combate à outrance contra os assim chamados criacionistas, o que já é uma enormidade. Um cientista e um criacionista debaterem, porque eles estão pressupondo ambos, e aí vem um óbvio, que eu não tomo como óbvio, de que eles estão falando uma mesma coisa. E esses debates entre Richard Dawkins e teólogos foram diversos, muitos deles estão no YouTube, que eu recomendo que você veja, aconteceram no âmbito de universidade de prestígio, da Inglaterra, Oxford, Cambridge. Significa dizer que essa instituição, né, uma instituição de excelência da civilização, acolheu um debate que ela julga um debate razoável, que é entre a ciência, o evolucionismo versus criacionismo. Só o fato mesmo de admitir que isso possa servir de debate já é uma enormidade. Que só pode acontecer porque antes aconteceu um óbvio que torna isso possível. Então, vamos questionar esse óbvio. A filosofia também tem como condição de possibilidade de existência a ruptura com hábitos mentais. Isso não acontece como ontologia, como filosofia. Tá? Então, muito bem. Qual é o óbvio aí? São vários. Esse óbvio tem vários aspectos. O óbvio é uma construção histórico-social. E ao determinar o óbvio, eu determino o absurdo. Porque o absurdo é aquilo que escapa do óbvio, que nega o óbvio. Muito bem. Então, o que está dito aí? Subdito. Não está dito, está subdito. Portanto, que a evolução, como teoria evolutiva do Darwin, tem um objeto. E o criacionismo tem um objeto que é o mesmo. Portanto, você pode ter o debate. Porque só pode ter debate se nós estamos debatendo acerca de uma única e mesma coisa. Senão não é debate, é conversa de doido. Que cada um fala do seu próprio universo, sem capacidade de intermediação, sem possibilidade de intermediação. Então, veja, eles não estão falando de coisas iguais. Primeiro, aí há uma confusão
entre criacionismos e Gênesis. O criacionismo é uma determinada leitura do Gênesis. Não se confunde com o Gênesis. O criacionismo é uma interpretação do Gênesis. Em geral, se toma como sinônimo. O criacionismo é uma interpretação literal do Gênesis. Toma aquilo que está descrito no Gênesis como se fossem uma descrição de fatos naturais, da história natural, do acontecimento histórico. Quando o criacionismo, o Gênesis não é isso. O Gênesis é um relato simbólico da origem do ser humano. Tendo em vista um objetivo muito claro: dar sentido ao nosso modo de estar no mundo. O Gênesis é um relato simbólico da nossa origem, com um objetivo muito claro: dar sentido ao nosso estar no mundo. Porque nós precisamos de um sentido do nosso estar no mundo, porque nós não somos seres absolutamente naturais. Porque os animais, os seres vivos absolutamente naturais, já estão no mundo ao seu modo. Como nós não somos isso, nós precisamos estar no mundo ao nosso modo. Mas que modo é esse? O Gênesis e todos os mitos de origem de qualquer cultura vêm preencher, dar resposta a essa pergunta que jamais é feita formalmente, mas ela é feita como existência concreta. Então, o Gênesis é um discurso simbólico. Não fala de fatos naturais. Tudo que está ali é simbólico, a serviço de dar um sentido para a nossa existência. O discurso do Darwin é de outra ordem. O discurso do Darwin não tem outro objetivo, é descrever uma relação causal de causa e efeito, as transformações no interior da qual surgiu a espécie humana. Ele não está interessado em dar sentido ao nosso modo de estar no mundo. Portanto, os objetivos são totalmente diferentes e o objeto da investigação é totalmente diferente. Do Darwin, a história natural. O do Gênesis, a origem do homem, do ponto de vista simbólico. Porque é só do ponto de vista simbólico que se pode dar sentido ao nosso estar no mundo. O Darwin não dá sentido ao nosso estar no mundo. Você pode derivar dele, do Darwin, mas está fora. Portanto, é uma conversa de doidos entre o Darwin, entre o Dawkins e o teólogo, porque eles estão falando de coisas diferentes que aconteceram com objetivos diferentes. Então, o fato mesmo de isso acontecer já é uma enormidade que escapa aos promotores do debate e aqueles que participaram do debate, porque estão no interior de um mesmo óbvio, que eu vou dizer, construído pela metafísica. Por isso que eles não vêm. Então, quando você vê Dawkins e o teólogo debatendo, nós, no senso comum, só percebemos a diferença. Olha o cientista, olha o teólogo. Mas esse meu interesse aqui está em chamar atenção para o que tem de comum. E o que tem de comum é a metafísica decantada como senso comum. Entendeu, Tereza? É uma cristalização dessa decantação. Então, dito isso, vou mandar um passo adiante. Então, o que o Dawkins diz? Olha, isso que você está dizendo para o teólogo, isso não é capaz de ter verificação empírica. E tudo aquilo que não se presta a uma verificação empírica, a uma refutação lógica, não pode se apresentar como discurso verdadeiro. Então, o seu discurso é falso, porque o discurso que não é verdadeiro é falso. Porque não passa pelo critério de validação.
Aí o teólogo diz assim, até o teólogo, nesse caso, acho que é mais razoável do que o Dox, né? Olha, eu estou simplificando bastante, mas acho que não estou traindo o sentido mais geral do debate. O teólogo diz o seguinte, olha, Dox, isso aqui, o relato do Gênesis, ele só faz sentido mediante uma abertura de espírito que é pré-racional, que é o que os teólogos chamam de fé. É mediante esse sentimento, porque a fé é um sentimento. Portanto, ele não está atravessado pela razão, não deve satisfações à razão. Então, é mediante esse sentimento, e só mediante esse sentimento, que aquilo que está dito ali pode apresentar a verdade. Então, a condição de tomar aquilo como verdade é algo que está anterior, posto na psique humana como algo anterior à razão, nessa abertura. Aldoc diz, mas se você tem uma coisa que eu preciso de uma coisa não racional para compreender a racionalidade, isso aí é uma contradição nos termos. O teólogo falou assim, mas é assim mesmo que funciona. Muito bem. Interessante. Nesse caso, eu fico mais com o teólogo, viu? Eu estou supondo que tudo exige, antes de qualquer reflexão racional, uma disposição, uma abertura. E sempre acontece antes da razão essa abertura. Nós vamos chamar aqui de, hein, Tereza? Corpo. Tá? Tudo bem. Aí, muito bem. Aí, cada um vende seu peixe, todos nós conhecemos as razões e a exposição de ambos os lados. E agora tem uma coisa que não está dita, mas está subdita, porque trato de pessoas bem educadas, né? Tanto o teólogo quanto o dox, né? No ambiente democrático, que respeita a diversidade, são liberais, numa universidade liberal, todo mundo com bons modos, não tem nenhum bolsomínio, né? Nenhum Malafaia, né? Nesse padre aí, o padre de festa junina, né? Muito bem, mas tem uma coisa que cada um não diz por decoro. E nós vamos dizer aqui, porque nós somos indecorosos. De certa maneira, a filosofia precisa de ser indecorosa para poder acontecer. Então, muito bem. Sem os salamaleques da academia, eu quero dizer o seguinte, olha, o teórico, Deus existe. E a existência de Deus é uma existência que eu percebo a verdade da sua existência como um sentimento, e não como uma compreensão de um teorema. Esse sentimento. E veja, aí vem o meu ponto. Deus existe não apenas para mim e para aqueles que, como eu, têm a fé na sua existência. O que é fé? A convicção íntima de que existe Deus, mesmo que eu não tenha prova empírica dessa existência. Exigir prova empírica da existência de Deus seria uma mesquinharia a qual eu não me permito. Então, veja, isso não está expressamente dito, mas está dito. Deus não existe apenas para aqueles que acreditam nele. Existe para todos, inclusive para você, Dawkins. E a existência de Deus não é uma coisa lateral. A existência de Deus é uma coisa central. Diz respeito mesmo ao ser. Então, se você, Dawkins, está no mundo, no ser, fazendo economia do fundamento do ser, você está numa vida falsa. Ou como seu amigo, não vou te converter, mas eu vou rezar todos os dias para que você saia da falsidade na qual você se encontra para a verdade na qual eu me encontro. A minha vida é superior à sua. Isso não é dito assim porque eles são todos liberais, mas está dito, subdito. Do mesmo modo que o Dawkins vai dizer, Deus é uma ilusão.
que ela precisa de uma crença, de um sentimento pré-científico, pré-racional para acontecer como verdade. E a verdade nunca, para ser verdade, pode fazer uma exigência pré-racional para a sua afirmação. Então, Deus não existe para mim, que não tenha fé, mas também não existe para você. Isso que você chama de fé não é outra coisa que não uma ilusão, uma projeção de um desejo infantil no mundo. Então, se Deus não existe, não apenas para quem não acredita nele, para todos, inclusive para aqueles que acreditam, você está numa falsidade. Eu não vou rezar para que você saia dessa falsidade porque eu não tenho isso como horizonte. Mas eu vou torcer para que você abandone essa ilusão, porque você está no equívoco. Tá certo? Então, muito bem. Então, a diferença é muito óbvia e salta aos olhos, a esses olhos que estão treinados pelo senso comum. Mas o que eu estou chamando a atenção é para dizer o seguinte: há algo comum. Isso que eu quero destacar entre os dois, apesar de toda a diferença. Esse algo comum, Teresa, eu vou chamar de metafísica. Não na sua formulação abstrata, na sua formulação oriunda da cristalização da sua decantação, como senso comum. Quero chamar a atenção da ligação entre senso comum e metafísica, que é o seguinte: ou Deus existe para todos, portanto, quem não tem Deus no coração está numa vida falsa, ou Deus não existe para todos. Ou Deus existe para todos, portanto, o ateu está numa vida falsa, ou Deus não existe para todos, portanto, quem é crente está numa vida falsa. Isso parece óbvio. Mas eu vou dizer, vamos tentar desconstruir esse óbvio e dizendo que o óbvio é uma construção histórico-social. Não é um óbvio natural. Parece que é natural. Olha, claro, é assim as coisas. Não, isso é uma construção. Que, ao se construir como óbvio, coloca um horizonte de sentido de tal maneira que tudo que não estiver aí é absurdo. Então, para que haja um pensamento pós-metafísico, nós precisamos, em primeiro lugar, implodir esse hábito mental. E eu vou tentar fazer isso. Espero ter sucesso com os conceitos de corpo, espaço e território. Tá? Como é que é possível pensar diferentemente disso? Não há só essas duas possibilidades. Vamos colocar o teólogo e o cientista no seu devido lugar. De escravos de uma metafísica e já não tem mais o que nos dizer. Tá? Então, como fazer isso? Tem que dar um passo atrás e esboçar um outro terreno, que eu estou chamando de um pensamento ontológico pós-metafísico, que se realiza com articulação de corpo, espaço, corpo e território. Muito bem. Então, vamos dizer o seguinte: que a metafísica, que se cristalizou pela decantação, o senso comum, a metafísica que se cristalizou pela decantação desses fundamentos, essa metafísica, que nós conhecemos imediatamente como hábitos mentais do senso comum, que dizem que algumas coisas são óbvias e que outras são absurdas, ela acontece na Grécia, né? Eu vou tentar localizar a aula que nós... Ela acontece originalmente na Grécia, na passagem do século VI a.C., século V, né? De Parmênides a Aristóteles.
Parmênides, não, de Tales de Mileto, século VII, a Aristóteles, aí está um período de construção da metafísica. Ela acontece aí, e eu vou destacar deste acontecimento da metafísica dois aspectos que se tornaram paradigmáticos na civilização ocidental. Chama-se o paradigma da representação, do qual deriva o valor verdade como valor supremo. Verdade como valor supremo. Paradigma da representação e verdade, e aquilo que deriva disso, verdade como valor supremo. Então, se nós estamos fazendo um investimento de um pensamento ontológico de tipo não metafísico, pós-metafísico, portanto, nós não podemos aceitar o paradigma da representação. No lugar do paradigma da representação, nós vamos colocar, aí é central, o paradigma da produção. E no paradigma da produção, se o paradigma da representação já não é mais o nosso paradigma, é outro. Portanto, a questão da verdade não é mais central. Porque a questão da verdade deriva do paradigma da representação. Tá? Então, assim, quando eu falo espaço, corpo e território, não precisa botar corpo, espaço e território. Eu falei, está errado. É espaço. E o corpo sobre o espaço produz território. Então, o espaço é, ontologicamente, a realidade primeira, ainda que não tenha a realidade empírica. Vamos ter 3 meses para tratar disso. Eu já vou anunciando os últimos capítulos, Pantanal. Os últimos capítulos. Eu passei a ver o Pantanal também, fui capturado. Recebi um casal de visita aqui em casa. Aí os caras viam Pantanal, pô, os caras foram embora, estou vendo Pantanal, a Juma, vendo onça. Eu estou achando aquilo lindo. Uma direção de imagem maravilhosa, né? Uma direção de arte, uma fotografia, um diálogo. Muito bom mesmo. Valeu. Muito bem. Então, voltando aqui. Viu, Tereza? Olha só. Então, estou dizendo, a metafísica ela estabelece um paradigma de compreensão do real, que é o podemos chamar paradigma da representação que impõe verdade como o valor supremo. Eu vou explicar isso tudo direitinho, anunciado. Se nós estamos no esforço de pensamento pós-metafísico, portanto, não podemos aceitar o paradigma da verdade, da representação, assim, da produção. É o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo sobre a égide do paradigma da produção. A coisa mais que acontece mais eloquentemente, isso como produção de narrativa. E já não tem qualquer compromisso com verdade, concorda? Nós estamos... E a campanha agora do segundo turno não vai ser outra coisa senão isso. Nós já estamos operando sobre o paradigma da produção. Não foi uma invenção do filósofo. É um acontecimento histórico que exige o pensamento pós-metafísico para compreender e para enfrentar. Então, quando eu digo assim, espaço, corpo e território, eu estou dizendo assim, que o corpo do cientista sobre o espaço criou um território do ateísmo. Que o teólogo, o corpo, esse corpo teólogo como corpo, voltando-se contra o espaço, produziu o território do cristianismo. Entende? Portanto, pode acontecer. Isso significa dizer que esse corpo do teólogo produziu o que produziu, e esse corpo
do cientista produziu o que produziu porque isso estava como possibilidade no espaço. E esses territórios só foram territórios férteis de realização porque tinha um corpo fértil de potência para tirar do espaço Deus e para tirar do espaço ateísmo. Então, aquela dicotomia é falsa. Se o padre está certo, se o tal está certo, o cientista está no erro. Se o cientista está certo, o padre não está no erro. São construções de territórios distintos, que cabe indagar que modos de existência são criados assim. Então, a pergunta Deus existe é uma pergunta tola. Porque supõe a metafísica. A gente vai tentar dizer isso ao longo do tempo, ao longo do... Tá? Muito bem. Então, cabe, contra o paradigma da representação, o paradigma da produção, que significa o quê? Corpos produzindo territórios. Mas corpos não produzem territórios do nada, arbitrariamente. Corpos produzem território inscritos em territórios. Porque não há corpo no espaço. Não há corpo no nada. Corpo supõe território. Só há corpo porque corpo está no território. Porque é no território que ele se corporifica. Mas o território não cobre totalmente o espaço. O espaço, como campo de possibilidade, é sempre maior do que aquilo que foi territorializado a partir dele, espaço. O espaço sempre escapa aos territórios. Sempre há possibilidades que os territórios não esgotaram. Mas os territórios não brotam do espaço espontaneamente. Só brotam do espaço mediante a intervenção de corpos. Então, nós precisamos saber a gramática do espaço, a gramática do corpo e suas potências territorializantes e a gramática dos territórios. Isso chama-se ontologia. Tá certo? Vou ficar por aqui, vou abrir para vocês. É sempre assim, viu, Antônio? Eu falo um pouco, depois falo um pouco, não falo muito, depois a gente abre para perguntas, para intervenções, tá? Muito bem, com vocês. Bom, esse final ficou difícil, porque, né, não tenho nem intimidade com essa questão do Só o corpo, final que espaço, ficou território, difícil, então Rita? Que bom. tem que aguardar os próximos. Esse final foi bem... Já imaginava que seria assim, mas esse final, quando... Né? Tem que conviver. Então, eu recomendo que cada aula seja assistida no mínimo 2 vezes, sabe? Quando for tomar banho, lavar uma louça, bota lá, rolando e vai, sabe? Senão vai entrar para um ouvido e vai sair para o outro e não vai surtir os efeitos que nós pretendemos que surta os efeitos, né? Em busca de um pensamento que não esteja aprisionado Óbvio. por esses hábitos mentais da metafísica, que diz que esse óbvio que ela produziu são óbvios universais, não, são óbvios histórica e socialmente construídos, já deram o que tinha que dar. Está na hora de dizer assim, aí valeu, legal, mas a fila anda. Mas gostei muito, achei ótimo. Vamos lá, gente. Sobre o óbvio, Vamos lá. pelo que eu entendi, você coloca o óbvio como sinônimo de senso comum.
aquilo Vamos dizer assim, que a Antônio, gente se o óbvio consensuou. está no senso comum, mas o senso comum é mais amplo. Mas ele impõe a todo mundo um certo óbvio, que é tido como óbvio por todos. Porque o senso comum tem essa força avassaladora e de tudo, é uma espécie de um ar, penetra em todos os espaços. Então, eu diria assim, o óbvio está no interior do senso comum. Diga. Tá. Talvez eu tenha uma visão mais, não, é filosófica também, mas talvez meio lírica ou literária, artística da ideia de óbvio. Eu me refiro ao óbvio da Clarice Lispector, por exemplo, que ela diz que o óbvio é o mais difícil de enxergar. É. Eu me refiro à última estrofe da música do Caetano Veloso, Um Índio, quando ele diz, ele fala de um índio que ele está falando de um brasileiro, de uma ancestralidade brasileira, de um ser brasileiro que ele chama de índio que habitaria em nós. Essa é a minha interpretação. E no final ele fala assim: e aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Sim, uma vez só, permita uma observação. Esse índio desce de uma nave, não é isso? Desce de uma nave. Portanto, ele vê de Isso. fora. Ele vê de fora. Então, o senso comum nunca se deixa ver de fora, porque se você vê o senso comum de fora, já não é senso comum. Então, o Caetano está falando é de uma possibilidade de construção de um outro óbvio. O óbvio era o que estava sempre presente como possibilidade de uma outra construção. Isso. Entende? Isso. Não revelado. Isso eu estou chamando Não de revelado. espaço. Eu estou chamando de espaço. Tá. Não, eu só queria trazer essa reflexão assim, porque eu tinha essa ideia de que o óbvio não era tão revelado, tão claro. O senso comum é o que a gente consensua, é o que a gente é o consenso que a gente cria para interpretar o mundo a partir das informações palpáveis, mais Antônio, me fáceis. permite dizer uma coisa. O senso comum não é aquele que a gente consensualiza, não. É o que já está antes de todo e qualquer consenso. Tá. Entende? Porque o consenso supõe uma discussão, uma negociação. O óbvio é aquilo que já me constitui sem eu saber que estou sendo constituído por ele. Entende? Então, esse índio, ele escapou dessa produção. Porque Sim. ele vem de outro, ele vem de longe. Ele olha de fora e fala: resplandecente, como é que é a frase mesmo? Essa última estrofe, Exatamente. e aquilo que nesse momento se revelará, e aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido. Aí ele dá aquela pausa dramática, óbvio. Muito legal. Eu vou ler essa indicação ótima, e vem ao encontro disso que eu estou tentando chamar como espaço. Vou pegar essa estrofe final e vou dar tratos à bola, à luz disso que nós estamos tentando articular aqui para fazer corpo. Perfeito. Só para exemplificar um pouco esse meu processo de compreensão dessa ideia de óbvio que você traz para a gente, porque, então, como eu tinha essa coisa do óbvio não revelado, vou dar um exemplo. O governo Lula. Não é para debater o governo Lula, é um exemplo mesmo. O governo Lula. O Lula e a Dilma, eles nomeiam o Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, entrega a Caixa Econômica para o Moreira Franco, loteria para o Moreira Franco, Caixa Econômica, pessoa jurídica para o Jardel Vieira Lima, entrega DENIT para o Valdemar Costa Neto, entrega. Tá bom. Ele nomeia um governo de ponta a ponta de direita, dos maiores bandidos, dos coronéis, tarará, tarará. E a gente fala que é um governo de esquerda. Então, para mim, o óbvio é que é um governo. Tem uma outra, alguém que fala que é um óbvio tão resplandecente, que o óbvio brilha tanto que cega. Então, tem um óbvio que é um governo de direita
que a gente não vê que é de direita e a gente fica repetindo no sonho. Vamos fazer uma seguinte distinção aqui. Óbvio, Tá. é aquilo que a gente não vê, Clarice, mas que nos põe já dentro de um horizonte de sentido. Foi aquilo que permitiu Oxford chamar Dawkins o teólogo. Porque era óbvio que eles estavam falando a mesma coisa. Era um debate. Se você coloca em questão, já não é óbvio. Então, isso que você está falando é óbvio. São construções ideológicas que querem se impor como verdade social. Isso é outra coisa. Tá. Óbvio, é aquilo que já, no interior do qual nós sempre já estamos atuando. Que esse índio pôde ver porque não estava sobre essa égide, porque ele veio lá do céu. Então, vamos fazer uma distinção. Óbvio, óbvio é aquilo que a gente não vê, mas opera. Óbvio é aquilo seguinte, deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que estava até com a Bia Martins, lá em Porto Alegre, no Fórum Social Mundial de 2002. Ela estava um grupo grande, e todo grupo não tinha negócio de selfie, todo grupo tem aquele negócio. Aquele que fotografa não sai no grupo, não é isso? Aí me ocorreu uma ideia de gênio, que às vezes me ocorre a ideia de gênio, né? Vamos pedir para um transeunte que tire a foto da maneira que todos possam sair na foto. Aí eu peguei a máquina, eu passando assim, possivelmente um gaúcho assim, ao modo do nosso Guilherme Rezer, com a máquina já colocando na mão do transeunte, e falei assim, você pode tirar uma foto da gente? Ele falou assim, não. Entende? Então, aquilo que eu supus, que era óbvio, que em qualquer circunstância, você vai colocar a mão, uma máquina, e o sujeito vai tirar uma foto. Então, veja, não era óbvio, porque não era partilhado. Então, para ser óbvio, tem que ser partilhado e tem que estar oculto. Então, o fato de que Dawkins e o cientista e o teólogo pudessem debater sobre aquele assunto era óbvio, porque era partilhado não apenas pelos dois, como pela universidade e pela plateia que foi ver. Então, óbvio, esse que opera às escondidas não é um consenso construído, porque é a possibilidade de se construir consenso. Eu não pude construir o consenso com esse gaúcho porque a minha representação de óbvio não era óbvio. Portanto, não era óbvio. Era uma construção de carioca, do nosso modo de viver no Rio de Janeiro. Entende? Então, muito bem. Então, saber a distinção do óbvio, que é essa coisa oculta, e isso que se constrói ideologicamente. O que é ideologia? É uma versão das coisas que interessa a um grupo, mas que só tem vigência se ela tiver a vestes de interessar a todos. Isso é ideologia. Então, você está falando de ideologia, não de óbvio, tá? Vamos lá, Antônio, continua. Não, era isso. Porque eu tinha essa ideia de uma ideia diferente do óbvio, como diferente do senso comum. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, o óbvio, para mim, seria que o governo Lula é um governo de direita. E esse óbvio não seria enxergado. E o senso comum seria que o governo Lula é um governo de esquerda. Entende? Por isso que eu sempre diferenciei óbvio e senso comum, Se não tiver compartilhado, porque. não é óbvio. Para mim é evidente desde este Tá, lugar, desde este corpo. Isso, para mim, isso é evidente. Agora, me espanta que haja outros corpos, desde onde aquilo não é evidente. Outra coisa é evidente. Vamos ter que trabalhar esse jogo do encontro de corpos, corpos que se encontram, corpos que se desencontram. Entendeu? Por quê? Porque os corpos são afetos, afetos são abertura de sentido. Vamos trabalhar isso tudo, junto com Spinoza. Tá? Legal, Guilherme. Antônio, obrigado pela contribuição. Quem mais? Quem mais? Bia, te convoquei. Não, me ocorreu agora, então, de você falar um pouco mais, né, de quem serão os filósofos mobilizados aí para tratar dessas questões. Sobretudo, mas não só, mas sobretudo Spinoza e Nietzsche.
Eu vou trazer uns textos, né? Quer dizer, esse meu texto é só uma referência, quando, né? Só um roteiro para a gente não se perder, para eu não me perder, né? E vou trazendo aí a Ética de Spinoza, as passagens do Nietzsche. Aí a gente vai ao texto, uma coisa que te interessa de perto, né, Bia? Aos textos clássicos, né? Para a gente colocá-los nesse contexto que eu estou tentando propor, que é um pensamento pós-metafísico. Tá? Aí para o pessoal que chegou, só reforçar o que você já disse, né, que realmente o curso que a gente fez de modernidade e pós-modernidade dá uma boa base para compreender, né, o que é metafísica, pós-metafísica, porque fica difícil realmente, né, entender isso, uma coisa muito profunda, né, assim, para numa aula conseguir captar, né? É. Mas como não tem, a imagem que eu faço que não, em filosofia nunca tem um ponto zero. Não é aquele ônibus, né? Que você pega no ponto final e vai. É sempre um movimento circular. Você pega sempre já tem alguma coisa que aconteceu antes, que fica faltando. Poxa, eu precisava voltar 2 aulas. Aí volta a ter, né, um movimento circular. E no movimento circular não há ponto inicial, estado zero, né? Onde nada é suposto. Não, sempre tem umas coisas supostas, tem uma coisa que me parecem óbvias, mas não são, né? Porque o óbvio só é óbvio quando for para mim e para você. Ou algo Não, que vai ter que ter algum instrumento de violência ou de coerção impondo. Aí é ideologia, é jogo político, tá? Muito bem, quem mais? Quem mais? Bom, eu vou então. Aproveitando Vai, que a deixa, aproveitou a deixa. a deixa da Bia, a minha outra pergunta era o seguinte: você falou, repetiu várias vezes que a pós-modernidade exige um pensamento pós-metafísico, como a Bia acabou de citar de novo. E realmente, para quem não fez o outro curso, trabalhando as duas ideias, ficou um pouquinho difícil de entender. Aí eu queria entender assim, então a metafísica, ela está relacionada à modernidade? Eu nunca imaginei isso. Eu achava que a metafísica tivesse associada à tradição, mas uma coisa minha, de senso comum, eu nunca Eu vou escutei, explicar nunca. rapidamente, Tá. Antônio, rapidamente, depois a gente trabalha melhor. Olha, há uma história da metafísica porque há uma história da verdade. A verdade é o filho dileto da metafísica. E houve uma história da verdade. Houve o momento inaugural da verdade na Grécia, como algo que se conquista pela especulação acerca da realidade na sua totalidade. Momento 1 da metafísica como verdade filosófica. Tem um segundo momento que dura todo o medievo. É quando se associa, se identifica, se associa a ponto de se identificar verdade com Deus. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, luz do caminho, né? Então, essa formulação só foi possível ser feita da forma como foi feita, porque antes teve a verdade metafísica. Vamos pegar assim, o quarto evangelho dos canônicos de João, que é tido como o último no tempo, né? A ser compilado, a ser elaborado. Então, dizem que é já de um cristianismo mais amadurecido. Olha só o que João, como João abre o Evangelho. No princípio era o Verbo. Momento 1. Momento 2. O Verbo estava com Deus. Momento 3. O Verbo era Deus. Olha só. Isso, essa concepção joanina que vai determinar o cristianismo daí para frente. Quando ele fala em grego, olha só a coisa de doido. Os evangelhos foram escritos em grego. É uma coisa de doido. Porque Jesus falava aramaico,
citando textos escritos em hebraico, uma parte, mas o seu legado vai ser transmitido para os gentios numa língua que não é semítica. É o grego que era a língua franca da época, era o inglês da época. Para cumprir a vocação católica, ou seja, universal, e de pregai, você não podia fazer isso em hebraico, porque senão o cristianismo estaria condenado a bovo, desde o início, a ser mais uma seita judaica. Não era isso. E de pregai. E só poderia ser pregado numa língua franca, que era grego. Você não importa uma língua, você importa o espírito da língua. E era uma língua de cultura. Então, quando João fala arqué é logos, isso é Tales de Mileto. Ou seja, qual era o problema? Quando o mito decai, ou seja, quando o grego não poderia mais construir o seu estar no mundo mediante as narrativas mitológicas, porque o mundo ficou grande demais e o mito ficou pequeno demais, nesse espaço está deixado vazio, o povo produziu espontaneamente o senso comum, a doxa. Mas por ser uma construção espontânea, mal ajambrada, aquilo, aos olhos de alguns que a tradição vai chamar de filósofo, aquilo fala assim, isso não calciona, isso não constitui estar no mundo adequado. O mito não mais, e o senso comum, a doxa, muito menos. Então, precisa construir. Aí há uma potência humana capaz de fazer essa construção. Como representação, viu, Tereza? Como representação. Vamos tratar disso depois. Eles estão produzindo, mas estão dizendo que estão representando. Vamos ver isso com calma, com calma, com calma. Aí, mas a representação tem que ser da totalidade, porque a gente vive na totalidade. Então, como é que eu vou representar a totalidade se não é possível a experiência da totalidade? Aí o gênio do Tales de Mileto fez o seguinte, se a gente compreender arqué o fundamento, eu não preciso escanear toda a realidade para saber acerca de toda a realidade. Eu tenho a realidade, a totalidade, se eu tiver o fundamento da realidade, arqué. Isso fundou um modo de pensar que vai se cristalizar como senso comum. Arqué, logos. Portanto, logos me permite a compreensão da arqué. E arqué é o fundamento, né? O arcaico, o protótipo. Compreendendo que tudo mais é o que é. A diferença do mesmo. Toda a diversidade é o mesmo da arqué, é modificação da arqué. Então, quando o João fala, no princípio era o logos, arqué logos, no princípio era o verbo, né? Logos. Ele está dizendo, está aqui que eu vou fundar, localizar o meu fundamento, na metafísica grega, na cultura grega filosófica. Então, podemos chamar o primeiro momento da verdade. Aí, no segundo momento, ele fala, e a verdade estava com Deus. Podemos dizer isso. É o momento do monoteísmo. Primeiro, é como se o espírito fosse fazendo uma migração. Ele nasce na Grécia, arqueólogos, no princípio era o verbo. Segundo momento, e o verbo estava com Deus, que é Moisés recebendo isso. O verbo está comigo, o logos está comigo. Aí tem um terceiro momento, que é a fusão do logos de Deus em Jesus Cristo. Então, o João ele conta uma história. Então, chegou finalmente. Aquele logos, ele... Só posso estar aqui nesse lugar de compreender que logos é Deus, porque eu estou no terceiro momento que supunha para acontecer o terceiro momento o acontecimento dos dois acontecimentos anteriores, a Grécia e o judaísmo. Entende? Muito bem. Então, com isso, vai acontecer em Roma um encontro do cristianismo com a metafísica grega, que vai se fundar uma coisa que nunca antes tinha sido tentado, que é uma ciência acerca do Deus, que chamou acerca de Deus, ou seja, no fundamento da realidade como Deus, que se chamou de teologia.
que se vai decantar, essa teologia, nos padres, que se decanta nos fiéis dos padres, que se decanta na moral que os pais passam para os filhos, que se decanta nas brincadeiras das crianças na escola. Vai se decantando a partir de uma formulação altamente abstrata de Santo Tomás de Aquino, que cita Platão, ou São Tomás de não, Santo Agostinho, que cita Platão, que bebe em Platão, ou São Tomás, que bebe em Aristóteles, mas tem as decantações. E acontece como experiência cotidiana. Então, no primeiro momento, a metafísica tomou a forma da verdade filosófica. Num segundo momento, a metafísica vai estar a serviço da religião. Deus é a verdade, Deus é o fundamento. Nós podemos dizer que a religião cristã cumpriu a seguinte tarefa: trazer a metafísica, que até então estava apenas na cabeça dos filósofos, naqueles círculos muito restritos, trouxe para as ruas. Então, como o cristianismo, a metafísica vira vida do povo. Porque o povo vai compreender ao seu modo, vai conceber o mundo metafisicamente. Eu quero chamar a atenção para essas passagens de cristalizações, de decantações e cristalizações. No terceiro momento, viu, o Antônio, acho que isso que está te interessando, que você chamou a atenção, é o terceiro momento da verdade. A verdade como atributo não mais da filosofia, como foi na Antiguidade Clássica, não mais de Deus, como foi o monopólio da igreja, como foi todo medieval, agora ela é um acontecimento da ciência. Terceiro momento, na verdade, portanto, terceiro momento da metafísica, que acontece em sua plenitude na modernidade. Então, a modernidade é o terceiro momento da metafísica. Metafísica como ciência. E na medida que esta ciência vai cada vez mais se distanciando do compromisso com a verdade, sim com o compromisso com a produção capitalista, ela vai perdendo prestígio. Esse é um dos motivos pelos quais nós vivemos numa pós-metafísica. Que nós podemos dizer, viu, Antônio? Eu sempre digo isso. Se quisermos identificar a data de nascimento da pós-modernidade, que significa a data do óbito da modernidade, nós podemos localizar no dia em que o dicionário Oxford dicionarizou a palavra post-truth, a palavra pós-verdade, mostrando que agora aquilo que Nietzsche tinha anunciado 200 anos atrás, Deus morreu, ou seja, a verdade não é mais um valor universal que se impõe a todos naturalmente, sem violência. Aquilo que Nietzsche tinha anunciado 200 anos atrás agora é realidade vivida no cotidiano, a ponto de virar uma palavra do dicionário. Compreendeu? Ficou mais claro agora, Antônio? Perfeito, perfeito. Eu tinha, como eu te falei, eu tinha essa associação da metafísica à tradição e não à modernidade. Mas quando você traz essa ideia focada na verdade e mostra esses três momentos, agora clareou tudo e eu acho que resgatando as aulas enfim, a outra parte do curso anterior, eu acho que é aí que eu vou clarear tudo direitinho. É com calma agora, com o tempo. Quem mais? Tereza. Olha, eu estou aqui pensando uma coisa que talvez valesse a pena eu externar, né, falar aqui, que é o seguinte: vamos dizer assim, essa passagem aí da crise do paradigma, né, da representação para o da produção, que coloca em cena aí a crise da verdade, né, vamos dizer assim, né, ela é percebida também, de certa Deixa eu dizer forma. só uma coisinha, Tereza.
na mudança do paradigma, a verdade aparece como produção. Pois é, exatamente. Né? A crise daquela verdade Porque ela absoluta. sempre foi, porque ela sempre foi, visto agora, para trás, sempre foi. Só que ela não era compreendida assim, ela era compreendida como representação adequada do real. A gente vai dizer, não, isso era produção de corpos. Entendeu? Ou seja, essa compreensão que eu estou esboçando aqui nos permite reler a história de uma maneira como a metafísica não viu. A metafísica leu a história metafisicamente. Nós vamos ler a história pós-metafisicamente, mas não pós-modernamente, ainda que no interior da pós-modernidade. Sim, Tereza, desculpa, diga lá. Não, é que eu estava pensando o seguinte: uma das formas da gente perceber, né, a emergência, né, desse movimento aí, nessa troca de paradigma, essa mudança, não é uma percepção de que o óbvio e o absurdo se aproximam, Não entendi. no senso comum. O Não entendi. óbvio e o absurdo se aproximam. Não entendi a outra palavra, o óbvio e o Absurdo. 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 Você falou, o absurdo é aquilo que está fora do óbvio, né? Aquilo que não pode ser reconhecido como óbvio se torna absurdo. Então, a nossa percepção hoje, essas duas dimensões, elas não estão muito aproximadas assim. O que parecia óbvio hoje, perdão, o que parecia absurdo hoje caiu no Quer dizer o senso seguinte, comum. Tereza, quando cai o óbvio, cai o absurdo. Porque era óbvio que a Terra é redonda. Era óbvio. Tanto é que nunca ninguém se imaginou produzindo um argumento para rebater a tese oposta, porque era óbvio. Então, o óbvio não me solicita reflexão sobre ele, porque senão não seria óbvio. Então, quando o cara dizia assim, a Terra não é redonda, isso é um absurdo. Mas na medida que o óbvio só é óbvio se ele for compartilhado, isso que eu estou dizendo. Deixou de ser. Ele é compartilhado em bolha. Então, não é absurdo. Tanto não é mais absurdo dizer que a Terra não é redonda, que as pessoas se apresentam, os cientistas, dão palestras, porque caiu o óbvio, caiu o absurdo. Então, o que nós temos hoje o quê? É vivências de bolha. Que tem aquilo que o autor estava falando. Para mim, parece que, para o outro, parece vivências de bolha. Portanto, há o quê? Quando acaba o óbvio, óbvio que é uma experiência comum acerca de um sentido que não se apresenta como sentido, mas com possibilidade de abertura de sentido. Se isso cai, há um encurtamento brutal do espaço de sociabilidade, o que nós estamos vivendo hoje. A gente vive em bolha. Por quê? Porque não tem mais a experiência comum do óbvio. Fala, Tereza. Portanto, não tem do absurdo. Vale tudo. Exatamente o que nós estamos vivendo. O encurtamento das experiências comuns. Então, o que é isso? O que nós temos? Corpos e agenciamento de corpos, produzindo território. Entendeu? Então, isso que eu estou propondo permite essa produção desses conceitos compreender o que está acontecendo. Fora daquele paradigma falso verdadeiro. Portanto, a pós-modernidade não pode ser pensada modernamente. Senão a gente vai condenar a realidade por ser o que ela é. Porque ela não devia ser assim, tinha que ser assado. O que é uma coisa de doido, né? Dar lições à realidade. Realidade se mede realidade. Fica esquisito, né? Ainda que, de vez em quando, dá vontade de fazê-lo. Diga lá, Tereza. Não, bom, vamos avançar mais aí, eu acho, nessa ideia assim, de um pensamento ontológico pós-metafísico, né? Ele pressupõe a constituição, então, do reconhecimento de corpos que ainda não são percebidos como tal, e a constituição de territórios dentro de potencialidades do espaço, enfim, né? É isso. Então, temos que entender. Esse é o paradigma da produção de territórios, né? E entender
A gente vai conversar sobre isso bastantemente. Margarete Moscardini, por favor. Regina, não tenho nada para produzir, nenhuma produção, não. Nenhuma representação sequer? Nenhuma. Está vazio. Você não quer fazer encontro de corpos, né, Tereza? Margarete, estou te entendendo. Quem mais? Cadê o nosso Nada. grande homem da serra? Já saiu. O nosso rendedor. Guilherme, querido. Não, hoje nada não, Luiz. Estou meio Ficamos para a cansado. próxima. Rita Light, por favor. Não, obrigado não, viu, Rita? Só Uhum. fique Tá à tudo vontade. certo, estou acompanhando. Está acompanhando. Então, muito bem, queridos. Nos vemos queridas e queridos, nos vemos quarta-feira seguinte, próxima quarta-feira. Eu vou, talvez amanhã, postar o link dessa aula e mandar um PDF para o Antônio e para a Rita com o curso inteiro, integral. Maravilha. O uso do Ótimo, curso, obrigado. tá? Abraços e beijos e carinhos sem ter fim. Abraços. Nos vemos. Abração, pessoal. Tchau, querido. Abraço, gente. Tchau. Tchau. Abraço.